Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Voltando aqui para dar continuidade, a palavra foi começada, mas a internet falhou. Então peço desculpas e vamos à segunda parte da hipocrisia dos fariseus, que é o pastor Pedro, nesta tarde de sábado, dia 3/5/2025, para deixar mais esta palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. Que Deus nos abençoe. Então, versículo 1 até o 5, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, e começou a dizer uns aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvidos no gabinete sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. O homem te mata, mas não pode fazer mais nada com você. Mas Deus sim, aquele que pode, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar a alma, ele tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Então devemos temer a Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não quer que homem nenhum se perca, como está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 19, 20 e 21. Ele quer que todos se arrependam de seus maus caminhos, ou seja, de seus pecados, reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e venham a ser salvos para morar com Ele na eternidade. Mas, porém, aqueles que não se arrependem serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Então, somente Deus é que tem este poder. Através de Jesus, leva a pessoa para o céu e, sem Jesus, a pessoa mesmo caminha para o inferno. Depois, Deus, como juiz, executa a sentença, jogando lá no lago de fogo e de enxofre aqueles que não se arrependeram de seus pecados e não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então a hipocrisia Jesus adverte aos seus discípulos de que toda hipocrisia é pecado, pecados ocultos. Eles serão descobertos, e se não for nesta vida agora, certamente será no juízo final. Romanos 2,16 vai falar, 1 Coríntios 3,13, e também lá em Apocalipse 4:20, ao qual nós vamos ver agora, ou melhor, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: porque nada me sinto culpados, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julgará é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Agora vamos partir para Apocalipse 20, a partir do versículo 21, que diz assim, 20 a partir do versículo 11, perdão. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abrigavam-se os livros.
e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram também os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo e de enxofre, que é a saber a segunda morte. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Então os falsos profetas, eles são hipócritas, mentirosos. Eles tentam trazer as pessoas para a igreja e traz, aonde ali eles operam grandes milagres, prodígios e maravilhas, porque Deus permite, porque tem pessoas lá que não conhecem ao verdadeiro Senhor Jesus, mas outras já estão lá, e os falsos profetas estão impedindo essas pessoas de conhecer a Jesus. Mas um dia eles vão se converter. O Espírito Santo falará aos seus corações e Deus os salvará, aquele que se arrepender e sair de lá do meio deles. Deus não te cobra para te abençoar, Deus não te cobra para fazer nada para você. Nós temos que ter simplesmente o que Deus requer, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse para os seus discípulos, vão e preguem o evangelho. Não levem nada, de graça vocês receberam, de graças vocês vão dar. Quer dizer, eles iriam pregar a palavra e Deus proverá tudo para aqueles que vivem, sabe que é a palavra que nos alimenta. Nós vamos trabalhar, Deus vai nos prosperar, Deus vai curar, Deus vai dar saúde, vai dar paz, vai dar tudo na nossa vida com muitas bênçãos. Mas não é aquele mar de maravilhas como todos prometem aí. Agora é só vitória, agora é só vitória. Nada disso. No mundo nós teremos aflições, nós seremos perseguidos e muitos de nós que pregamos o evangelho seremos até mortos por causa do nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor diz para nós termos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo e nós também somos mais que vencedores. E esses falsos profetas que estão aumentando e se multiplicando, nós estamos vendo aí, não precisa citar nome, e nem igrejas, porque pelos seus frutos conhecereis. Eles cobram para fazer orações, para fazer os milagres. Se não pagar, eles não oram e não pregam a palavra. Então nós temos que pegar a palavra por amor às pessoas, todos venham conhecer a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, no versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, não tem um inferno, não vai ser ali só por toda a vida, não. Ele está queimando agora quem morreu sem Jesus. Satanás está lá, seus demônios, muitos estão presos. Outros estão aí no mundo, atormentando, atentando o homem para pecar, fazer com que todos vão para o inferno, porque eles sabem que lá não é nada bom. E quando eles vão para lá, eles também sofrem. Mas o diabo, ele é astuto, ele é inteligente, ele é sagaz. Ele põe na mente das pessoas que lá no inferno não é tudo que falam, não. Que é um lugar bom, que ele é bonzinho e que ele vai dar o conforto para as pessoas que for lá. Pode fazer o que quiser, pode pecar, que isso é coisa vocês vão ficar com ele. Mas é pura mentira. Será a cama, será de guzema, onde o bicho come dia e noite. O fogo não se apaga, não tem água, não tem luz, não tem comida, não tem nada, somente trevas e densas trevas, dor, choro, pranto, ranger de dente e muitas outras coisas ruins. O fogo